Fala pessoal, uma das coisas que eu aprendi no mercado financeiro é que a operação precisa ser suave, ela precisa ser confortável. E aí eu quero elencar aqui os motivos em que você, quando está numa operação, está suando frio, está com frio na barriga, está desconfortável naquela operação, faz com que você não tenha uma operação suave. O bate-papo de hoje é sobre o desconforto durante ou antes de uma operação, antes de você entrar no mercado, no clique de comprar ou vender. Hoje o bate-papo é muito interessante. Fique até o final que vocês vão curtir. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal. Comente que eu terei a satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram todo dia, troca uma ideia, bata um papo, me siga lá. Faça com que esse canal chegue a mais pessoas. Eu quero muito chegar a 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, quem sabe, né? Pessoal, vira e mexe, nos deparamos com uma operação onde a gente fica nervoso, suando frio, simplesmente a gente fica desconfortável. Ou seja, não é uma operação suave, não é uma operação em que você, na hora do momento em que você está operando, no momento que você está fazendo as suas negociações, não é uma operação em que você fique bem. E eu quero elencar alguns dos motivos que fazem com que vocês entrem nessa operação desconfortável. E aí, eu quero que vocês aprendam e passem a simplesmente ajeitar, acertar esse momento, acertar esse viés, essa situação. Bom, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, antes de você entrar numa operação, simplesmente dá aquele calafrio, aquele frio na barriga, dá aquele medo, Isso acontece por quê? Em primeiro lugar, porque você está alavancado. Um dos motivos que faz com que você entre numa operação de maneira desconfortável, ou seja, de maneira apreensiva, de maneira simplesmente no momento em que você está entrando, você está tenso, preocupado, é porque você está alavancado, ou seja, você está com o maior número de contrato possível e com um valor muito pequeno na sua conta. E isso faz com que você, qualquer movimento, simplesmente faz com que você perca seu dinheiro. Então, primeiro sintoma do desconforto é a alavancagem. Segundo, é simplesmente você não saber exatamente o que você está fazendo. Cara, como assim, Marcelo? Sim, essa é uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo. Muitas vezes eu sabia, muitas vezes eu imaginava que eu sabia o que eu estava fazendo. E aí, quando eu falei para vocês algumas vezes, quando eu comecei a me perguntar o porquê que eu estava entrando naquela operação, eu simplesmente não tinha resposta ao porquê que eu fiz aquelas operações. Pessoal, tenha para vocês o seguinte, noção daquilo que você está fazendo. Entre na operação, por isso a importância do diário de trade. Eu vou repetidamente, incessantemente, falar duas coisas para vocês que é muito importante. Diário de trade e o plano de trade. Cara, são duas informações que são dois checklists que é importante para que você simplesmente siga no processo e você simplesmente ganhe dinheiro no mercado. Pô, Marcelo, só isso? Não é simples assim? Cara, é um dos sintomas. Se você não sabe o que você está fazendo, se você está com medo daquela operação, se aquela operação está desconfortável, cara, não entre. Se você está entrando num momento em porque você tem vontade de clicar, você tem ansiedade, você está com vontade de simplesmente comprar e vender, a melhor coisa é não fazer aquela operação. Terceiro sintoma do desconforto é exatamente isso, ansiedade na hora de clicar. Como assim, Marcelo? Você está ansioso, você tem que arrumar uma entrada porque você tem um compromisso, você precisa arrumar uma entrada, você precisa encontrar uma entrada, porque simplesmente você tem algo para fazer, você precisa encontrar uma entrada porque você tem uma necessidade pessoal de mostrar para você mesmo que você é capaz, uma necessidade pessoal para mostrar para alguém que você tem condições, ou seja, porque você vê alguém ganhando e você tem que ganhar também, saia disso. Você tem uma necessidade e isso é o quarto sintoma. Quarto sintoma do desconforto é quando você está necessariamente com uma necessidade de
ganhar dinheiro do mercado. Tudo isso causa desconforto, pessoal. Tudo isso causa calafrios, porque você está ansiosamente, você precisa muito ganhar aquele dinheiro. Você está necessitado daquele dinheiro. Eu vou contar uma história antes de eu terminar o vídeo, antes de eu concluir o vídeo. Quando eu comecei a operar, quando eu comecei a operar, eu simplesmente fazia as operações suaves, sem saber o que eu estava fazendo, errei, operava tranquilo, ganhava algumas vezes, perdia outras, mas não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu não sentia calafrios. Quando eu sentia medo, não sentia aquele frio na barriga. Quando eu perdi meu emprego, eu simplesmente comecei a ter medo. Eu comecei por quê? Porque aquele dinheiro era a única coisa que eu tinha para sobreviver. E aí, aquilo foi me consumindo, porque eu tinha que tirar dinheiro de qualquer jeito. É como se eu não comprasse, ou se eu não vendesse, se eu não fizesse uma operação, o meu dia não seria um dia perfeito, não seria um dia rentável. E aí eu comecei a perder dinheiro, eu comecei a encontrar entradas onde não tinha, eu comecei a simplesmente a me perder no meio do processo. Então, pessoal, uma das coisas que eu fiz e foi muito importante para mim foi pegar uma parte do dinheiro que eu tinha ganhado e simplesmente deixar separado para pagar minhas contas de casa, ou seja, para que eu pudesse, ao longo de um ano, eu pagar minhas contas e operar de maneira tranquila, sem precisar alavancar, sem precisar ter ansiedade ou correr para poder fazer aquele clique. Caso não desse certo, aquele dia eu não precisava clicar. E aí, pessoal, outra lição que você precisa ter. Cara, nem todo dia o mercado está disposto a te dar o dinheiro que você precisa. Nem todo dia você vai ter a entrada que você programou, que você planejou, que está no seu plano de trade. Então, vai ter dias que sim, vai ter dias que não. Cara, é importante que você esteja preparado para o não, preparado para o loss. E aí vem o quinto sintoma do desconforto. É quando o loss aparece. É quando a operação vai contra você. É quando a operação não dá certo. É quando a operação simplesmente dá tudo errado. E aí você perde a cabeça, você tem dia de fúria, e aí você simplesmente, no dia seguinte, não consegue operar direito, porque você fez uma operação errada. E aí, uma outra coisa que eu aprendi ao longo desse processo, curto espaço de tempo de operando como trader, operando como mercado financeiro. Pessoal, o melhor stop, o melhor trade é aquele que você tem condições de aceitar. E aí vem outro sintoma, é o stop muito caro. Stop que não cabe no seu bolso. Quando você toma um stop alto, você simplesmente no dia seguinte fica abalado. Se você está alavancado, está operando bem, você já começa a não operar bem. Então, calma. Simplesmente aceite, calcule. Esse cálculo do seu stop ele tem que caber no seu bolso. Ele tem que ser o suficiente para que você não sofra. Vou dar outro exemplo para vocês. Tudo isso foram erros que eu já cometi, tá, pessoal? Recentemente, cara, estava indo, de repente tomei um stop inesperado. Estava indo bem, operando, um stop inesperado. Se fosse há um tempo atrás, talvez um ano atrás ou 2 anos atrás, melhor falando, eu ia tentar recuperar, eu ia tentar simplesmente salvar a minha operação, eu ia tentar fazer de tudo. Hoje não. O stop está bem calculado, e o stop simplesmente o dia seguinte foi o outro dia. Pessoal, e aí vem um outro sintoma. Sabe o que acontece quando você opera desconfortável? É quando você, resumindo na história, não sabe por que você fez aquela operação. Cara, dica de ouro, a dica final. Cara, tem um plano de trade, tem um gerenciamento de risco, faça o diário de trade, eu faço o diário de trade até hoje. Opere de maneira confortável, de maneira em que você não precise sofrer ou perder o sono. Aceite teu stop. Se você está com o stop bem setado, se você está com o stop bem colocado, e esse stop não afeta o seu bolso, ele simplesmente não vai te deixar sem sono. Porque o dia seguinte, se você sabe o que você está fazendo, e esse é importante, você precisa saber o que você está fazendo. Se você sabe o que você está fazendo,
Cara, você sabe que nos próximos dias você vai recuperar o stop de hoje, de ontem, ou de anteontem, ou de amanhã. Então, se você não sabe, ele simplesmente te afeta. Aí você faz de tudo para recuperar aquele stop. Pergunta número 1. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe recuperar com tranquilidade aquele stop? Ou seja, sabe que os próximos dias, cara, ele vai ser melhor, ele pode ser melhor do que foi o dia de hoje. Para isso, você precisa ganhar maturidade. Você não precisa fazer preço médio, você não precisa ficar igual um doido tentando recuperar, você não precisa ter dia de fúria, você não precisa ter trade de vingança. Para quem não sabe, dia de fúria é quando você começa a fazer overtrade, clicar absurdamente, começa a simplesmente comprar e vender de maneira absurda. E simplesmente o trade de vingança é quando você, cara, opera com 10, você começa a operar com 100, para que você simplesmente se vingue do mercado e passa a partir dali tentar recuperar algo que já está perdido. Todos esses erros já cometi, pessoal. Todos esses erros já fizeram parte da minha vida. E eu só passei a ser lucrativo e consistente quando eu entendi que eles precisavam ser eliminados. Comente, faça um comentário, eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês digam se vocês estão operando de maneira confortável ou de maneira desconfortável. Estão operando de maneira suave ou estão operando de maneira tensa? Se está tenso, algo tem errado na sua operação. Beleza? Ou algo está errado com você. Pessoal, obrigado para quem chegou até aqui. Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Comente que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram. Me siga lá. Obrigado por tudo. Fui.